o conteúdo deve ser compartilhado. Bom, não é bem assim. Gostaria que todo o conteúdo fosse compartilhável, como gostaria que toda alimentação, todo abrigo pudesse ser compartilhado. São bens escassos. O que ilude as pessoas é que a propriedade material é multiplicável, mas o seu proprietário também tem que ser remunerado, obviamente. Eu quero transcrever e citar, transcrever não, falar, um artigo de Caetano Veloso, na sua coluna semanal do jornal O Globo, de ontem, abordando exatamente, tremenda coincidência, o Marco Civil, em que ele diz o seguinte: a advogada Simone Kamenetz diz que a regulação da internet traz o desafio de resolver as equações liberdade de expressão e proteção à honra, liberdade de acesso versus direitos autorais, e que o Marco Civil não o faz. Não vejo Google nem Facebook como pobres rebeldes. Se algum desses gigantes leva a grana que deveria chegar ao bolso de Antônio Cícero, protesto. Gosto que meu filho acesse uma gravação em segundos, mas não quero que ele dependa de herdar meus direitos de autor. Tampouco quero que ele venha a ter que brigar por eles. Uma posição absolutamente equilibrada com a linguagem de Caetano, que é uma pessoa equilibrada. O direito autoral tem que ser respeitado. Absolutamente. É uma propriedade como outra qualquer. Qual foi? Não parece, mas eu posso garantir aos senhores, eu conheço bem, ele é profundamente equilibrado. Ele adora provocar. Isto é outra coisa. Ele adora fazer uma provocação. E, em suma, senhores, eu faço um apelo à Câmara para que medite profundamente nesse marco civil, porque isso não é um instrumento legal que se fica alterando a cada 2, 3 anos, como foi o caso necessário do Código Penal na parte de propriedade intelectual. É para ficar, para regular, por isso não pode ser extremamente específico, mas tem que contemplar, em linhas gerais, todos os problemas que podem tocar o tema da internet e, muito especialmente, da propriedade intelectual, que, repito, constitui talvez 70% a 80% do conteúdo que circula na rede. O resto é informação não protegida, como deve ser. E eu acho que é só. Muito obrigado. Bom, já aqui, inclusive, uma questão para o próprio João Carlos Chaves, do Quimbanda, que veio pelo É Democracia. Daqui a pouco a gente explicita, na hora das questões aqui. Vou passar imediatamente a Tiago Tavares, presidente da SaferNet Brasil. É isso? Presidente mesmo? Ah, então tá. Passa aqui, vê se está funcionando. Tá? 10 minutos, por favor. Obrigado. Eu vou pedir licença para colocar o meu computador ali, para poder colocar os slides. Bem, enquanto a gente transfere aqui o Data Show, muito boa noite a todos. Eu queria imensamente agradecer ao convite, e o faço na pessoa do deputado Alessandro Molon, que é autor do requerimento e que também permitiu que pudesse acomodar a minha participação aqui no Rio de Janeiro, uma vez que eu estava previsto inicialmente para falar em Salvador. Bom, também eu faço na Fundação Getúlio Vargas, na pessoa do Ronaldo Lemos, grande militante e grande ativista brasileiro. Bom, só para, talvez seja o único baiano da mesa, eu só queria dizer que o Caetano é uma pessoa equilibrada, assim. Mas talvez ele precise conversar um pouco mais com o outro baiano, que é o Gilberto Gil,
para poder entender um pouco mais a dinâmica da internet. O Gil conseguiu capturar a natureza da internet de uma forma fantástica, e o Caetano talvez tenha muito a aprender com esse outro baiano. Mas, enfim, eu queria rapidamente só dizer também de onde eu falo. Eu represento a SaferNet Brasil, que é uma associação civil sem fins lucrativos, sem qualquer tipo de vinculação político-partidária, nem religiosa e nem racial. E nós, dentre outros projetos, nós somos responsáveis pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos contra Direitos Humanos. Essa central de denúncias, esse canal de denúncias, ele é operado em parceria com 17 ministérios públicos, com a Polícia Federal. Nós somos, inclusive, a única ONG brasileira que tem um convênio formal com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem por política não firmar convênios com ONGs, e também com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A gente também atua com o setor privado, temos mais de 30 termos de cooperação firmados com várias empresas do setor privado, como é o caso do Google, das operadoras de telecomunicações e outras empresas também de internet. Muito bem. E eu queria, rapidamente, louvar a iniciativa dessa audiência pública e também do Marco Civil, porque o Marco Civil, de fato, deputada Jandira, ele é um divisor de águas. A tentativa do Congresso brasileiro em legislar sobre a internet, ela remonta ao início da internet comercial no Brasil. Os primeiros projetos começam a surgir em 1995 e se desenvolvem a partir daí. Praticamente são 17 anos de debates legislativos sobre regulação da internet. E o Marco Civil, de fato, é um divisor de águas, e ele vem para elevar o nível da discussão e trazer o debate para um novo status, para uma nova abordagem. Entretanto, embora a SaferNet entenda que o texto do Marco Civil está extremamente maduro, está praticamente quase redondo, ele, evidentemente, ainda tem algum outro dispositivo que ainda gera alguma polêmica e que ainda acredito que ainda pode ser aperfeiçoado. E a primeira questão, e sendo muito objetivo, diz respeito à questão dos logs, a previsão do Marco Civil para a guarda dos logs. Existe muita confusão, às vezes até uma certa histeria, em relação ao risco da preservação desses logs. E eu atribuo essa confusão talvez a falta de um conhecimento mais específico do que vem a ser tecnicamente o conceito de log. E aí eu tomo emprestado aqui a definição de várias RFCs e também a definição que consta da cartilha do CERT-BR, que é o Centro de Segurança e Tratamento de Incidentes de Segurança do Comitê Gestor da Internet. O que é o log? Bom, a geração de log é a geração de um registro de eventos ou estatísticas para prover informações sobre a utilização e performance de um sistema. A auditoria de logs consiste na análise desses logs, desses registros, de forma a apresentar informações sobre um sistema de forma clara e compreensível. E aqui vem uma outra questão fundamental. O log ele serve para determinar uma sequência de eventos que possa definir a origem de um incidente de segurança. O log, a análise do log, ela sempre vai acontecer a posteriori, ela não vai acontecer a priori. Ou seja, a análise do log sempre vai acontecer após o incidente de segurança ter ocorrido. Então, daí vem algumas confusões que surgem no debate, como, por exemplo, aqui a preservação do log só poderia acontecer a partir de uma determinada suspeita. Ora, se há uma suspeita de que um crime foi cometido, ou se houve de fato um crime que foi cometido, e a partir dali será feita a preservação de log, eu não tenho como determinar os eventos que ocasionaram aquele evento. Então, ou seja, eu não tenho como fazer a verificação a posteriori. E se for feito essa análise a priori, a posteriori, nós não estamos falando de preservação de log, mas sim de interceptação do alvo que está sendo investigado. Uma outra questão são os tipos de logs diferentes. Então, eu vou pisar no acelerador aqui, que eu já recebi o aviso dos 5 minutos.
uma questão é o log de conexão à internet. Outra questão é o log de acesso à aplicação ou log de sessão. E a outra questão é o log de navegação. Então, um log de conexão é isso aí. Trouxe até um exemplo real, um log fornecido pela operadora de telefonia celular TIM. O que é que tem um log de conexão? IP, data e hora sincronizada, são poucos os provedores que usam o servidor NTP do Comitê Gestor, com referência de fuso horário. Acabou. Esse é o log. Então, talvez, como sugestão para dirimir eventuais interpretações extensivas do texto do Marco Civil, que se defina num parágrafo único. Para fins desta lei, entende-se como log de conexão o IP, a data e hora sincronizada de login e logout daquele usuário, ao qual foi atribuído o número IP àquele usuário. Tá? O log de acesso à aplicação, ou que alguns chamam de log de sessão, tem o mesmo conteúdo do log de conexão e mais os parâmetros definidos pelo provedor da aplicação. Eu trouxe como exemplo, não vou detalhar aqui para não gastar tempo, mas deixo como consulta para a comissão um log real, né, um modelo de log real do Google, em que eles registram, fornecem aqui informações sobre um usuário do Orkut. Tá? E tem aqui o manual de como você deve interpretar cada campo desse. E, por fim, o log de navegação. Esse, sim, eu diria que é o mais problemático. Por quê? Porque esse, e aí eu tomo como exemplo também o exemplo do próprio Google, também deixarei esses slides à disposição. Esse log, sim, é extremamente invasivo, porque ele registra todo o seu histórico de navegação. As páginas que você visitou, a frequência com que você visita, quanto tempo você permaneceu em cada página, de onde você foi, para onde você foi, o que você fez, onde você clicou. E isso já é preservado. Por quanto tempo? 9 meses e 18 meses em relação ao cookie. Tá? Eu vou deixar esses slides, não são meus, eu vou deixar esses slides para a comissão. E aí faço a pergunta, se o objetivo nosso é proteger a privacidade, talvez fosse o caso de limitar o prazo de preservação desses logs. Não tem como impedir, porque senão você acaba completamente com o modelo de negócio do Google, do Facebook, etc. Mas limitar, eu acho que 18 meses é um tempo excessivamente longo para se guardar esse tipo de informação. Talvez limitar aqui a, no máximo, estourando 6 meses, ou talvez 4, entre 3 a 6 meses, eu acho que já seria algo razoável. Tá? E, caminhando aqui já para a minha conclusão, não vou mais falar de log, algumas questões em aberto, então. Qual é o prazo razoável para a guarda de logs de conexão, acesso e navegação? Me parece que o log de navegação